Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente vai terminar o nosso assunto de matemática financeira. Meu nome é Thiago e hoje a gente vai finalizar o capítulo 2 que trata sobre juros compostos. Bom, antes da gente começar, a gente vai recapitular o que a gente viu na primeira aula, que falou sobre o quê? Que o dinheiro ele perde valor no decorrer do tempo. Nós falamos isso no primeiro capítulo. Quem não assistiu esse capítulo pode entrar aí no canal que vocês vão encontrar. Tá? Então a gente viu que com o passar dos anos, o dinheiro ele vai perdendo o valor do tempo, vai perdendo valor ao decorrer do tempo. A gente viu que, por exemplo, os R$ 100 de hoje não serão os R$ 100 de amanhã. E também não são os R$ 100 de ontem. Então a gente já viu que o dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Tá? Para compensar essa perda, existem o quê? Os juros, que nada mais é do que a remuneração do capital. Tá? Então nós vimos que os juros é uma forma de compensar essa perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Tá? Também nós vimos que para calcular juros, seja eles simples ou compostos, nós precisamos conhecer alguns conceitos básicos, tá? Que são o capital, a taxa de juros e o período de capitalização, né? E o montante. Então, esses itens aí, esses 5 itens, né, no caso os juros ali, são os componentes aí necessários para a gente poder calcular, no caso, juros ou capital, qualquer um deles, tá? Aqui no nosso exercício a gente vai usar essa nomenclatura aí, tá? J representa juros, C representa capital, I minúsculo, né, representa a taxa de juros, o N minúsculo o período de capitalização e o M representa o montante. Então vamos lá. Antes da gente começar essa aula, eu preciso de falar para vocês que vocês vão precisar de ter alguns equipamentos aí para poder realizar os cálculos, tá? Primeiro, a gente precisa de ter uma calculadora científica ou uma calculadora financeira, tá? Aquela HP12C, né? Eu tive dando essa calculadora científica é aquela calculadora mais simples, tá? Não é aquela comum que a gente está acostumado a usar, mas tem uma calculadora científica que ela é simples, deve custar em torno de uns R$ 30 em qualquer papelaria. Vocês conseguem encontrar isso aí, tá? E a financeira, que é aquela HP12C, né, ela está em torno de R$ 400 ali no site da Americanas, né, que eu dei uma olhadinha antes de fazer a aula. Então já é um investimento maior, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de calculadora científica, para quem não conhece, né? Você encontra aí nas diversas papelarias, e é um preço acessível. E você consegue fazer tudo. Aqui a HP12C, né, que é a calculadora financeira. Geralmente quem usa mais é o pessoal que realmente trabalha na área financeira, né? Trabalha com banco, com empréstimos, né? Então, para a gente estar estudando, claro, se quiser comprar, pode comprar, mas se for só para estudar, não tem necessidade, tá bom? Bom, se você não tiver a científica e não tiver a financeira, eu dei uma olhadinha em alguns aplicativos na internet e você pode baixar no Play Store ou no Apple Store alguns aplicativos que simulam uma calculadora financeira, uma calculadora científica, tá? Eu escolhi que para a gente estudar esse aplicativo aqui, ó, o HiEdu Scientific Calculator, tá? Ele está disponibilizado lá na Play Store. Então, assim, vamos baixar ele lá para a gente poder fazer os cálculos de juros compostos, tá bom? Aí você me pergunta, Thiago, dá para fazer na calculadora comum? Dá para fazer na calculadora comum, tá? Mas tem que se organizar bem e vai fazer muito mais contas do que você utilizar uma científica financeira, tá? Uma científica dessa aí, de R$ 30, já é o suficiente para gente, tá ok? Aqui tem uma telinha do como que é o aplicativo, né? E aí vocês podem baixar lá na Play Store. Ou, se não achar esse aí, pode pegar um parecido. Geralmente eles são bem parecidos, tá ok? Até no próprio Windows, a própria calculadora de lá, ela tem a forma científica dela. Então, se quiser usar de lá também, né, eu acho que dá pra gente trabalhar, tá? Mas nessa aula, a gente vai usar esse aí. HiEdu Scientific Calculator, tá ok? Vamos lá. Considerações importantes. Quais são? A mesma que a gente viu no juros simples, o quê?
A taxa e o período eles precisam estar ajustados na mesma unidade de tempo, ou seja, dias, meses, trimestres, semestres ou anos. Então, assim, a gente já viu no cálculo do juros simples que não tem como a gente fazer o cálculo se eles estiverem em unidades diferentes. Então, o que a gente precisa de fazer? A gente precisa de fazer uma conversão da taxa, né? Se a taxa foi dada desculpe, se o período foi dado em anos e a taxa em meses, a gente converte lá a nossa taxa para anual, né? A gente já aprendeu a fazer isso daí, então nós não vamos ter problema com isso daí. Ah, sim, outra coisa importante. Aqui na capitalização composta, vocês vão observar que muitos cálculos, eles vão dar com várias casas depois da vírgula, tá? Tipo assim, vai dar 0,3446789, sabe? Então, assim, quanto mais números após a vírgula, ou seja, as casas decimais, mais exato o cálculo será. Tá? Então, assim, eu recomendo que vocês peguem pelo menos, tá, umas 4, 5 casas após a vírgula. Porque se você pegar 2 casas, 3 casas, às vezes você está fazendo o exercício ali, a resposta não vai estar em nenhuma deles, nenhuma delas, nenhuma alternativa. Tá? Então, assim, justamente porque quanto mais casas após a vírgula você pegar, mais exato o cálculo vai ser. Tá? Então, vamos pegar pelo menos umas 4, 5 aí. Tá? Não precisa ficar com medo de ver tanto número, não. Só se organizar que dá certo. Beleza? Vamos começar então. Agora, fazendo a definição aí dos juros compostos, o que é juros compostos? Eles são calculados pelo chamado regime de capitalização composta, o que significa dizer que há incidência de juros sobre juros. Né? Lembra, no juros simples, a gente não tinha esse fator de juros sobre juros. Era os juros sempre sobre aquele capital inicial, independente do período de tempo. Aqui não. Aqui os juros incidem sobre os juros ao final do período. Ou seja, os juros de cada período são somados ao principal e sobre esse total incidem novos juros no período seguinte, e assim sucessivamente. O cálculo do montante de uma aplicação com juros compostos é dado por. Então, olha como que a gente vai, qual que é a forma que a gente vai trabalhar para fazer esses cálculos, tá? É o M, ou seja, o montante é igual ao capital, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado ao período. Qual que é a diferença dessa para o simples? Dessa forma para aquela forma do simples? Observe que o período ele não está mais apenas multiplicado pela taxa. Ele está o quê? Elevado. Né? Então é aqui, através desse N, né, nessa posição, que a gente vai fazer o acúmulo de juros sobre juros. Tá? Olha lá, onde 1 mais IN representa o fator de acumulação de capital, que pode ser calculado por máquinas calculadoras que possuem a função exponencial, ou ainda pode ser obtidos em tabelas prontas, procedimento bastante comum em casos comerciais varejistas que vendem a prazo. O cálculo dos juros pagos por essa aplicação é dado por juros é igual ao montante menos o capital. Né? Nós já aprendemos essa fórmula, já trabalhamos com ela nos exercícios anteriores, e aqui não muda nada. Tá? Ou seja, os juros nada mais é do que o montante menos o capital. Vamos ao primeiro exemplo, para a gente pegar como é que funciona isso aí. Olha lá. O senhor José, ele investiu pelo período de 3 meses R$ 10.000 numa aplicação financeira que oferece juros de 1% ao mês. Como ele não retirará os juros ao final de cada mês, o banco irá pagá-los no final do trimestre, quando também fará a devolução do principal. Então vamos lá. Assim, o investimento do senhor José será crescido de juros a cada mês. Vamos lá. Primeiro mês, o capital do senhor José era de R$ 10.000, certo? Vezes 1,01, que é o quê? A taxa, beleza? Então eu vou chegar no montante ao final do primeiro mês de 10.100. Ou seja, ele vai aplicar durante 3 meses R$ 10.000. No primeiro mês,
ele terminou o primeiro mês, ele tem 10.100 já. No segundo mês, olha lá a diferença. Em vez de eu pegar os 10 mil que eu fazia lá no juros simples, ou seja, o capital inicial, aquele valor original de 10 mil reais, aqui eu já peguei 10.100, ou seja, são juros sobre juros. E aí, o meu capital agora passa a ser 10.100 no segundo mês. Aplicado pela taxa, chega no valor de 10.201 ao final do segundo mês. Ao final do terceiro mês, eu vou ter 10.303,01, que é o quê? O 10.201 vezes 1,01. Tá? Então aqui a gente tem um cálculo de juros compostos, ou seja, juros sobre juros. Tá? Ali, de outra forma também, se eu quiser fazer 10 mil vezes 1,01 por 1,01 por 1,01, que também dá os 10.303,01. Tá? Então é assim que funciona a capitalização composta. Ou seja, aquele capital original que você aplicou, ao final de cada período, ele vai capitalizar já os juros. Os juros passa a integrar o seu capital. Então, e assim sucessivamente, até o final do período, né? Que no nosso caso são 3 meses. Ainda usando esse exemplo, a gente vai fazer aqui, ó, daquele jeitinho que a gente acostumou a fazer. Vamos organizar tudo e depois vamos aplicar na fórmula, tá? Quem é o capital? 10 mil reais. O período? 3 meses, certo? A taxa? 1% ao mês. A taxa e o período estão na mesma unidade de tempo? Estão, né? Os dois estão em meses. Juros eu ainda não sei, montante eu também não sei. Vamos aplicar a fórmula. Olha lá. M é igual o capital, 10 mil, abre parênteses, 1 mais 0,01, que é a minha taxa, né? Lembrando que 1% é 1 dividido por 100, tá, gente? Então vai dar 0,01 elevado ao cubo, elevado a 3 ali. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então tem lá 10 mil, repetindo, dentro do parênteses, 1 mais 0,01 vai dar 1,01 elevado a 3. Vamos resolver aquela continha ali, ó. Repetir os 10 mil vezes 1,01 elevado a 3 vai dar 1,030301. Tá? Então esse é o resultado da minha potência, né? Da minha conta ali. Então chegamos a 1,030301. Observe que eu coloquei aí, ó, 6 casas decimais, tá? Para chegar bem próximo da exatidão. Então eu aplicando 10 mil vezes 1,030301, a gente vai chegar naquele mesmo valor que a gente demonstrou no slide anterior, de 10.303,01. Vamos achar os juros. Juros é o montante menos o capital. O montante, 10.303,01, menos o capital de 10 mil, chegamos nos juros de 303,01. Beleza? Temos um outro exemplo aqui. A senhora Adriana Silva tomou emprestado 4 mil reais do seu banco e deverá pagar o total desse empréstimo ao final de 6 meses. O banco cobra taxa de juros de 5% ao mês. Qual será o montante dessa dívida e quanto a senhora Adriana pagará de juros por esse empréstimo? Então vamos organizar aqui, como a gente já está acostumado. Quanto que é o meu capital? 4 mil. O período? 6 meses. A taxa de juros? 5% ao mês. Eu sei os juros? Não. É o que eu quero saber. E o montante eu também não sei. Vamos substituir isso aqui na fórmula. M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Substituindo os valores aqui, a gente tem 4 mil reais, 4 mil, abre parênteses, 1 mais 0,05 elevado a 6. Vamos resolver a continha do parênteses ali dentro. 4 mil, 1,05 elevado a 6.
Vamos resolver a potência agora. Repito aqui os 4.000 vezes 1,3400956. Aplicando agora 4.000 vezes esse número enorme aí, a gente vai chegar em 5.360,38. Aí você vai me perguntar, Thiago, pô, cara, como é que eu faço esse 1,05 elevado a 6 aí? Aí que vocês vão utilizar a nossa querida calculadora científica, tá? Ou o nosso aplicativo que a gente separou aqui para a aula. A gente já vai chegar lá, já vou explicar para vocês como é que a gente faz isso, beleza? Calculando os juros aqui, ó. Juros é igual montante menos o capital, que vai ser 5.360,38, que é o meu montante, menos 4.000. Eu vou ter um juros de 1.360,38. Beleza? Então, assim que funciona a capitalização composta, tá, gente? Não é tão difícil. A gente vai ter mais outros exemplos aí de como calcular o capital, a taxa, entre outras coisas. E vamos lá. Ah, sim, olha lá. A pergunta que não quer calar. Como que eu calculo a exponenciação? Ou seja, como que eu vou calcular aquela potência ali? Tá? Utilizando esse sisteminha que eu falei para vocês, esse raio do Scientific Calculator, assim que vocês abrirem lá, vai ter umas configurações nele, aí você escolhe o modo científica, que ele tem um monte de tipo de calculadora. Tá? Você escolhe o modo científica. O que você vai fazer? Você vai digitar a base, por exemplo, o número 1.05 que a gente utilizou ali, tá? Ele é chamado de base. Vai apertar esse botãozinho aí, um quadradinho preto e um quadradinho branco, certo? Apertou isso aí. Depois você vai digitar o expoente, ou seja, que é o 6, né? Que é aquele númerozinho que fica elevado. E vai apertar o igual, tá? Não tem mistério para fazer essa potenciação aí nesse aplicativo, tá? A gente também pode utilizar o Excel. Para quem sabe mexer em Excel, pode utilizar a função potência. Como é que ela funciona? Você entra numa célula lá, escreve igual potência, escolhe um número e escolhe a potência, tá? Ou seja, 1.05, escolhe e digita 6. Ele vai calcular para você, tá? Vai dar o mesmo valor aí que a gente chegou aí no cálculo, né? Tá? Então, essa é a maneira mais simples assim de fazer a potência, tá bom? Então, vamos lá. Assim como eu falei no cálculo do juros simples, eu também vou trazer aqui para vocês a variação das formas de cálculo, tá? Olha lá. Aí você vai assim, nossa, que loucura, sim, é uma loucura mesmo. Mas vamos lá, a gente vai explicar isso aí. Os juros, sempre aquilo ali. Juros é igual ao montante menos o capital, tá? Então, para calcular os juros é aquilo ali. Agora, olha as variações, cara. O montante, a gente já conhece, é igual ao capital, 1 mais i elevado a n. A do capital também não é muito complicada. Trocou ali o m com c, m dividido por 1 mais i elevado a n. Tranquilo. Agora, olha da taxa, que loucurada, cara. Por exemplo, a taxa é a raiz do período. Não, a taxa é o montante dividido pelo capital dentro de uma raiz do período menos 1, tá? Então, é esse cálculo aí bem loucão, né? Mas a gente vai aprender a fazer. Vocês podem ficar tranquilo que também não é bicho de 7 cabeças, beleza? E mais louco ainda, a gente tem para achar o período. O que vai fazer? Um logaritmo do montante dividido pelo capital dividido por outro logaritmo de 1 mais i, de 1 mais a taxa. Então, assim, importantíssima a calculadora nessas horas. Não tem como, cara, fazer isso aqui manualmente. Tá? Não, assim, não vou dizer que não tem como. Tem como, tá? Mas no nosso estudo, matemática financeira, a gente está estudando isso aqui num curso de administração, então eu não vou cobrar que vocês sejam matemáticos, tá? Vocês não estão numa faculdade de matemática, beleza? Então, a calculadora financeira, a calculadora científica, serve para calcular essas loucuradas todas aí que vocês estão vendo,
Beleza? Então vamos lá. Eu legendei ali que o valor futuro é o montante e o valor presente é o capital, tá? Só porque eu tinha um material aqui que a nomenclatura está diferente, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Olha o exercício resolvido aqui, ó. Considerando o regime de capitalização composto, qual o investimento necessário para se obter um montante de 970 após 2 trimestres de aplicação sob uma taxa de juros de 3%? Então vamos lá. O cara quer saber quanto ele vai ter que aplicar para ele receber no final do período R$ 970, né? Ou seja, após 6 meses, né? 2 trimestres, a uma taxa de 3% ao trimestre. Então, como a gente aprendeu a fazer? Primeira coisa, organizar os itens que a gente tem aqui disponível. Beleza? O capital eu tenho? Não tenho capital, porque ele está me perguntando qual o investimento necessário. Então, interrogação nele aí. O período eu tenho? Tenho. 2 trimestres. A taxa eu tenho? Tenho também. 3% ao trimestre. Não vou precisar de converter nada, certo? Porque o meu período está em trimestre, a minha taxa está em trimestre. Eu sei os juros? Não sei os juros. Sei o montante? Sei o montante, 970. Beleza, então vamos lá. Vamos utilizar aqui uma das variações da fórmula, né? Daquelas que eu passei para vocês ali no slide anterior. Vamos usar a variação da fórmula para achar o capital. Então a gente tem ali, o C é igual a M dividido por 1 mais a taxa elevado ao período. Substituindo isso aí, como que vai ser? 970 dividido por 1 mais 0,03, que é o quê? 3 dividido por 100, elevado ao quadrado, ou seja, 2, né? Resolvendo o que está dentro do parênteses primeiro, repito aqui o 970, divido por 1,03, né, que é o resultado de 1 mais 0,03, elevado ao quadrado. Resolvendo ali o parênteses, repito, 970 dividido por 1,0609. E para finalizar, divido 970 dividido por 1,0609, que vai dar um capital de 914,31, tá? Então, assim, eu investindo 914,31 hoje, mediante a taxa de 3% ao trimestre, daqui a 2 trimestres, ou seja, daqui a 6 meses, eu vou ter R$ 970. Mas os juros, como é que a gente calcula os juros? Só para não esquecer, juros é o quê? É o montante menos o capital. 970 menos 914,31, que vamos chegar a 55,69. Beleza? Vamos para outro. Olha lá. Esse aqui é legal, tá? Esse aqui tem uma pegadinha aqui que a gente vai entender. Vamos lá. A que taxa de juros, ó, vai usar aquela forma muito doida lá. A que taxa de juros compostos, um capital de 1.317,64 rende juros no valor de 18,682,36. Olha para você ver. Em um período de 24 meses. Então, por exemplo, eu investi um capitalzinho de 1.317, mas no final do meu período, ou seja, depois de 2 anos, 24 meses, ele me rendeu 18.682, né? Rendeu bastante, né? Então ele quer saber qual que é a taxa disso aí. Então vamos organizar primeiro, como sempre, para não virar bagunça. Eu tenho capital? Tenho. 1.317,64. Tenho período? Tenho também, 24 meses. Tenho a taxa? Não tenho a taxa. A taxa é o que eu quero encontrar, certo? Tenho juros? Tenho juros. Tem montante? Não tem montante. Então vamos lá. Vamos calcular. Vamos usar uma variação das fórmulas. Vamos usar aquela variação da fórmula da taxa, que é essa parada aí. A taxa é o quê? É a raiz do montante dividido pelo capital, a raiz do período, né? Menos 1.
Vamos substituir. Mas aí, cara, eu não tenho montante. Acabei de olhar aqui, ó. Eu não tenho montante. Como é que eu vou substituir o M ali? Se a gente analisar bem, será que a gente realmente não tem o montante? O que é o montante? Vamos lembrar, o que é o montante? É capital mais juros. Eu não tenho capital? Tenho. Eu tenho juros? Eu tenho. Então eu tenho montante, tá? Olha lá. Montante é o capital mais os juros. Fazendo ali, 1.317,64 mais 18,682,36, eu cheguei no montante de 20 mil. Então eu tenho um montante, tá? Só que olha para você ver como que o exercício ele é uma pegadinha. Porque ele não te deu um montante de cara, tá? Vai acontecer situações assim. É muito difícil eles dar um exercício que não tenham, que seja para você, que não tenha todas as variáveis para você calcular. Tá? Aqui no caso, a gente viu que ela não, que ele tem a variável, ou seja, ele tem o valor do montante, mas não estava explícito no enunciado. Então, se por acaso acontecer uma coisa dessa, você fica lê bem para ver se não é alguma pegadinha, tá? Aqui no caso a gente tem uma pegadinha bem feita, beleza? Então, beleza. Então, beleza. Agora a gente já tem um montante, a gente pode substituir na fórmula. Então, vamos lá. Substituindo ali, ó. Raiz de 24, 20 mil, dividido por 1.317,64 menos 1. Nossa, que conta louca, né? Que conta muito doida mesmo. Mas ele vai aprender a fazer. Então, vamos resolver aqui a raiz, o que está dentro da raiz primeiro, tá? 20 mil dividido por 1.317,64, a gente vai chegar em 15,18. Tá? Raiz de 24 ali. Vamos resolver aqui, ó, a raiz agora. O cálculo da raiz ali de 24, 15,18 vai dar 1,12. Tá? Como é que vai fazer isso? Nós vamos ver ainda, tá? 1,12 menos 1, nós vamos chegar a 0,12. O que é 0,12, gente? É o quê? 12%. Lembra que 12%, qualquer número por cento, é aquele número dividido por 100? Então aqui você vai encontrar ela em número, tá? Você não vai encontrar ela em porcentagem. Então, por exemplo, 0,12 é o quê? É 12%. Tá? Então a gente fez aqui o cálculo da taxa, beleza? É assim, dessa forma que se faz. Tendo a calculadora em mãos, não tem mistério, tá, gente? Basta você saber montar, você organizar e montar bem ali os seus cálculos que você consegue chegar no resultado, tá? Olha lá, o próximo. Qual deve ser o tempo para que a quantia de 20 mil gere um montante de 21.648,64, quando aplicado a uma taxa de 2% ao mês no sistema de juros compostos? Ou seja, o que ele quer saber? Qual que é o tempo? Né? Então a gente vai usar aquela fórmula que encontra o tempo, aquela mesmo, aquela do log. Né? Então vamos lá. Mas vamos organizar primeiro. Capital é quanto? 20 mil, beleza? Qual que é o tempo? Não sei, né? O período, eu não sei. É o que eu quero encontrar. A taxa, 2% ao mês, está bem claro ali. Os juros eu tenho? Eu não tenho juros, tá? E o montante? 21.648,64. Beleza? Vamos utilizar uma das variações da fórmula. Mas os juros? Eu já posso calcular já. Por quê? Eu tenho montante, não tenho? Tenho capital? Então já vamos calcular os juros de uma vez. Montante é o quê? Juros é o quê? O montante menos capital. 21.648,64 menos os 20 mil. Chegamos aí no valor de juros de 1.648,64. Beleza, juros foi mole. Agora vamos calcular o período. Olha lá, é essa parada aí, ó. N é igual o logaritmo de montante dividido pelo capital, dividido pelo logaritmo de 1 mais I. Então vamos substituir na fórmula aí primeiro, para a gente não ficar perdido.
Então, N vai ser o log de 21.648,64 dividido por 20.000, dividido pelo log de 1 mais 0,02, certo? Que é a taxa 2%. Vamos resolver o que está dentro do parênteses primeiro. O N é igual ao log de 1,082432, que nada mais é do que 21.648,64 dividido por 20.000, dividido pelo log de 1,02, que é 1 mais 0,02. Beleza. Vamos fazer aqui os logs. 0,0344 dividido por 0,0086. E vamos chegar a um período de quê? 4 meses, tá? Então, assim que a gente resolve o nosso querido prazo, né? Ou período. Então, vou ter 4 meses nessa aplicação. Pô, Thiago, como é que faz esse log, cara? É muita coisa para minha cabeça. Pô, não vou entender isso tudo aí. Claro que vai, tá? A gente vai ter a explicação aqui, ó. Espera aí. Voltar. Primeiro, vamos aprender a fazer a raiz, tá? Depois a gente vai passar pro log. Olha lá. Para a gente fazer essa raiz, aquela raiz de 24, né, e tudo, a gente vai usar o seguinte. No nosso aplicativo, tem uma teclinha aí que chama Shift, tá? Tem até o desenho dela aí, ó. Depois que você apertou ela, vai mudar alguns botões. E você vai encontrar esse botão aí, esse aqui, ó. Que tem um quadradinho branco, um desenho de raiz e um quadradinho preto, tá? Então, primeiro você vai colocar o índice da raiz, ou seja, aquele número pequeno, o 24. Lembra que o nosso era uma raiz de 24 e o 15,18 dentro? Então, primeiro você vai desenhar aquele 24 lá. Depois você vai colocar ali, vai clicar, né, no radicando, ou seja, na onde você vai colocar o 15,18. É só clicar ali, tocar ali e digitar 15,18. Né? Vai aparecer no visor para você ali, 24, raiz, 15,18. E depois vai pressionar igual, tá? Caso você não consiga fazer, você pode mandar mensagem ou pode mandar nos comentários aí que a gente ajuda, tá? Mas não tem mistério, não tem erro com relação a fazer esses cálculos aí. Pressionou igual, vai chegar naquele valor que a gente usou lá no exemplo, beleza? Outra coisa também, se você quiser utilizar o Excel, pelo menos para fazer isso aí, você pode colocar na célula A1, né, qualquer uma delas, né, o radicando, né, que é o 15,18, e na célula A2 a seguinte fórmula. Olha lá, vai ser o A1 elevado a 1 dividido por 24. Tá? O que é isso? A radiciação em si, ela nada mais é do que uma potenciação, uma divisão de uma potência. Por exemplo, a gente tem raiz de 24. Tá? Se a gente fazer 15,18 elevado, né, ou seja, uma potência de 1 dividido por 24, a gente chega no mesmo valor. É a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, a fórmula ali para você utilizar no Excel, você vai digitar o número numa determinada célula, ali no caso eu coloquei A1, esse circunflexo representa potência, tá? É a mesma coisa. Se você colocar aí 2, ou seja, no A1, você coloca 2 elevado a 3, vai dar 8, que é 2 elevado ao cubo, tá? Aqui é a mesma coisa, A1 elevado a 1,24, tá? Porque transformou de raiz para potência. Então vocês têm essas duas maneiras aí para poder resolver esse tipo de cálculo, né, de raiz. Vamos lá, agora vamos para o log. Como é que faz o log? Tá? No nosso sistema, no nosso programinha aí, a gente tem uma tecla log. Então é só você apertar o log, digitar o número e apertar igual. Tá? Então a gente sabe, é muito fácil fazer o log nessas calculadoras, né? Então, assim, é só isso que você precisa de saber para poder fazer o log. No Excel, eu também coloquei aqui para a gente poder calcular, é o seguinte, tem uma função lá que já calcula log, né? E a sintaxe dela é o seguinte, log é o quê? O número pela base. Desculpa, o número e a base.
Então, no nosso exemplo, a gente usou um número 1.082432. E para vocês que não para quem não sabe, a base padrão desse logaritmo aí vai ser 10, tá? Na maioria, sempre vai ser 10 para calcular essas coisas aí, tá? Então você coloca lá no Excel em alguma célula igual log, coloca o número que você quer calcular e coloca 10, beleza? Ele vai chegar no cálculo que a gente fez aqui no nosso exemplo, tá bom? Qualquer dúvida também pode mandar aí nos comentários ou nas outras formas de contato aí, né? Vocês podem mandar pra gente, que eu tento ajudar. Bom, para a gente terminar isso aqui, quais são as considerações finais? A capitalização composta é a forma mais utilizada pelas instituições financeiras para todas as operadas de crédito. Nossa, tá esquisito, né? Para todas as instituições financeiras, elas utilizam essa capitalização composta, tá? Nas operações tanto de crédito quanto de investimento, seja ela empréstimo, financiamentos, aplicações, CDB, etc. Tá? Então, assim, se você for fazer um investimento ou pegar um empréstimo, os cálculos vão ser utilizados dessa maneira aí, tá? Em juros compostos. Como a gente falou, né, na capitalização simples, ela não tem utilidade aí nas instituições bancárias. Isso você vai usar mais quando você vai prestar um dinheiro para um parente, você não se sentir lesado, você faz um cálculo de juros simples para ir lá, né, e tudo. Mas de forma, vamos dizer assim, oficial, no banco, tudo certinho, com contrato, só capitalização composta, tá? Se você quer aprender um pouquinho mais desse assunto, você vai pegar esse livro aí, ó, Matemática Financeira. Esse livro é muito bom, tá? Lá você vai aprender tudo que a gente falou aqui e muito mais coisa, claro. E lá também, se eu não me engano, lá ensina você a fazer todos esses exercícios através da calculadora HP 12C, né, que é uma calculadora voltada exclusivamente para isso, né, para questões financeiras. Tá? Esse livro aqui, gente, é muito bom, tá? Então vocês procuram comprar ele, né, ver se tem muita gente que vende até usado ainda, né? E vale a pena estudar isso aí, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha dado para esclarecer um pouquinho mais. Né? Qualquer dúvida pode mandar aí nos comentários e até uma próxima oportunidade aí. Valeu, galera!